Flexbox em 3 minutos, que na minha opinião é a melhor ferramenta para criar layouts no CSS. O Flexbox surgiu para resolver os problemas de layouts que tínhamos com floats e posicionamento. Oficialmente padronizado em 2012, ele trouxe uma nova maneira de criar layouts mais flexíveis e responsivos, sem o estresse dos métodos antigos. Eu entrei dentro do site do Twitter para dar um exemplo para vocês de como que o Flexbox é altamente usado em sites grandes. É só reparar no tanto de tag HTML que tem o display flex. Para usar o Flexbox, tem que definir o display do container Py como flex, que é o lugar onde os outros elementos vão estar dentro. Vamos começar então falando das principais propriedades do Flexbox. Flex Direction, ele define a direção dos itens. Pode ser em linha ou coluna, ou em linha ou coluna, só que ao contrário. Já no site fica desse jeito aí, ó, em linha, em coluna, e agora do mesmo jeito, só que com os elementos ao contrário. Eu coloquei um número para ver a diferença. Justify Content serve para mexer no alinhamento do eixo principal que o display vai estar. E o eixo principal vai ser definido pelo tipo de Flex Direction. Se for coluna, o eixo vai ser vertical, e caso for linha, o eixo vai ser horizontal. Agora eu vou explicar as propriedades principais, supondo que os elementos estão em coluna. Alinhe os elementos no início, meio, fim. Essas três agora são um pouco diferentes. Essa primeira aqui, ela deixa o espaço entre os itens no meio igual. Essa outra faz praticamente a mesma coisa, só que os elementos eles vão colar no começo e no fim, não vai ter um espacinho. Já a última deixa o espaço no começo, no meio e no fim exatamente igual. O Align Items faz basicamente a mesma coisa que o Justify Content, porém no outro eixo. Então, seguindo o mesmo exemplo aqui, se eu colocar o valor dele como end, final, vai acontecer isso. O Justify sempre mexendo no eixo principal e o Align Items no secundário. Flex Wrap serve para definir se os elementos vão quebrar de linha ou não. Nesse exemplo tem 6 elementos com largura fixa, e quando o tamanho do container Py diminui, ao invés dos elementos irem para a linha de baixo, eles só ficam menores. E se você quiser que eles pulem para a linha de baixo, você pode usar o Flex Wrap. Aí eles continuam mantendo o mesmo tamanho de sempre. O Flex Grow especifica a capacidade do elemento de crescer para preencher o espaço vazio. Eu peguei o exemplo passado e deixei só a altura dos elementos, e nesse caso aqui, se eu quiser que eles ocupem todo o espaço tendo a mesma largura, basta eu usar o Flex Grow com o valor que geralmente é o 1. Agora nesse caso aqui, se eu quiser que um elemento seja maior que o outro, eu posso definir para ele um Flex Grow 2, aí ele vai ter o dobro de largura do resto. Ainda tem bastante coisa para aprender. Esse vídeo foi mais para quem não tinha noção nenhuma do que era já sair sabendo as principais funções do Flexbox. Para quem quer saber realmente tudo sobre o assunto, eu vou deixar esse curso aí na descrição. E falou!